Olá, começa agora mais um episódio da quinta temporada do Esfera Cast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Confira nosso bate-papo com um dos grandes conhecedores da política brasileira, o presidente do PSD e secretário estadual de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, em uma análise da correlação de forças entre executivo e legislativo. Boa reforma tributária no Brasil, ela pode ser resumida numa única palavra, Fabiola: eficiência. Nós temos que ter mais eficiência na política de arrecadação de recursos. O brasileiro não aguenta pagar mais impostos. A entrevista é conduzida pela jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do canal UOL. Muito obrigada por estar aqui, Kassab. Eu que agradeço, Fabiola. Uma alegria muito grande poder conversar com você e com quem nos acompanha. E é muito interessante, né, quando a gente ouve a respeito do seu nome, a gente estava conversando aqui nos bastidores até, o quanto o seu nome é citado de um lado, do outro, e está sempre trabalhando com essas influências e essas conversas. Até recentemente, o senhor foi alvo de ataques de Bolsonaro no WhatsApp, né? Começou a escrever lá a respeito do senhor. O senhor está no governo Tarcísio, no entanto, o seu partido tem alguns ministérios, o senhor dialoga com todo mundo. Como é que é estar no centro dessas relações, né? Como é que é a sua relação, por exemplo, com Lula e com Bolsonaro, que são aí a polarização do país? É o perfil do partido, né? O PSD, ele não é um partido de direita, como é o PL, né? Um partido importante na realidade brasileira hoje, liderado pelo presidente Bolsonaro, e não é um partido de esquerda, como é o PT, como é o PSOL, também um outro partido muito importante, liderado pelo presidente Lula. Então, sendo um partido de centro, como é natural que em alguns momentos você tenha convergência com pauta da centro-esquerda, horas com a centro-direita, e fica nessa balança de uma maneira bastante cuidadosa, respeitosa, sempre preservando a imagem do partido, dos seus quadros, não é? Nós estamos em Brasília com dois líderes muito respeitados, o líder no Senado, o senador Otto Alencar, um dos senadores mais respeitados, muito experiente, não é? Que sabe conduzir a bancada para que a imagem do partido fique cada vez mais clara, quais são as suas vinculações ideológicas, administrativas, programáticas. E na Câmara dos Deputados, nem tão experiente como o Otto, né, mas muito bem preparado, hoje um grande líder. Quando eu falo nem tão experiente, porque é bem mais novo. É mais novo que eu, mais novo que o Otto, que é o Antônio Brito. Então, os dois conduzem muito bem a bancada e têm, com muita inteligência, conseguido posicioná-las em relação a todos os pontos de relevância que são discutidos em Brasília, no campo da economia, no campo empresarial, no campo do desenvolvimento. E dessa maneira o PSD tem conquistado muita credibilidade junto à sociedade, junto à opinião pública, o que está nos permitindo o nosso crescimento. Bom, e aí falando um pouco sobre o governo de São Paulo, né, e até a gestão Tarcísio. O Tarcísio, ele sempre diz, né, que ele vai estar sempre ao lado de Bolsonaro. No entanto, em algumas análises políticas, as pessoas veem algum descolamento dele, desse carimbo bolsonarista que foi colocado nele em alguns momentos por ele ter sido ministro de Bolsonaro e ter o apoio dele. Como é que o senhor vê o caminho de Tarcísio? Ele tem se descolado de Bolsonaro ou não? O governo dele pode ser considerado um governo bolsonarista? Não tem se descolado de maneira alguma desde o primeiro momento. É um governo onde faz questão de registrar o seu reconhecimento às oportunidades que o presidente Bolsonaro deu a ele, não é? Como ministro, depois o convidando para ser candidato a governador, dando apoio a ele. Portanto, é evidente que o governo do estado tem as suas peculiaridades. Ele é governador de São Paulo, não é? Em diversos momentos ele tem que se posicionar e às vezes pode não agradar o PL, às vezes não agrada o PSD, às vezes não agrada o MDB, o Republicano, os partidos da nossa base, a base dele, não é? Mas ele deixa claro o seu reconhecimento, a sua lealdade ao presidente. Eu não vi nenhum momento que foi questionada essa lealdade e esse reconhecimento. Bolsonaro tem feito atos pelo Brasil, né? Quer mostrar o apoio do povo a ele. O senhor acredita que ele está mais forte ou mais fraco de quando ele saiu das eleições? Olha, eu precisaria ver uma pesquisa, não acredito muito em pesquisa. Ele tem se posicionado, ano de eleição municipal, é importante a mobilização para que o partido dele possa motivar as campanhas dos candidatos a prefeito, a vereador.
Então, tudo faz parte de um projeto político de fortalecê-lo, fortalecer o PL, não é? E isso todos os partidos fazem, cada um ao seu jeito. A gente até iniciou falando sobre a sua postura de centro, né, de não estar aqui, não estar ali. Vivendo essa polarização no nosso país, como fortalecer o centro, né? O que o centro tem feito hoje no país para conseguir esse espaço? É possível crescer ainda mais? É possível vencer essa polarização? Olha, Fabiola, um partido que tem um Topázio, prefeito de Florianópolis, um Ratinho, vereador do Paraná, um Greca, prefeito de Curitiba, um Eduardo Paes, prefeito de Rio de Janeiro, um Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, uma boa base em São Paulo, um Otto Alencar, líder no Senado, um Antônio Brito, líder na Câmara, e tantos outros líderes com essa envergadura, ministros importantes como André de Paula, Carlos Fávaro, Alexandre Silveira. Esse é um partido que cresce, é um partido respeitado e é um partido de centro, não é? Então, eu acho que o segredo do crescimento é o reconhecimento, é a boa imagem, é a seriedade, não é? E isso o PSD, essas marcas do PSD têm perseguido desde a sua fundação e tem sido bem sucedido, haja visto o crescimento do partido. Reforma tributária, secretário, a gente sabe a importância desse tema para o Brasil, para o governo do Estado de São Paulo. Qual é o tamanho do desafio do governo de São Paulo para conseguir emplacar essa reforma tributária? Qual é o foco, qual é a importância, qual é o trabalho neste momento do governo de São Paulo nas discussões da reforma tributária? A boa reforma tributária no Brasil, ela pode ser resumida numa única palavra, Fabiola: eficiência. Nós temos que ter mais eficiência na política de arrecadação de recursos. O brasileiro não aguenta pagar mais impostos. Não podemos ter uma reforma tributária aumentando a carga tributária. Ao contrário, o objetivo a ser perseguido deve ser, com o tempo, diminuir a carga tributária. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Todos nós trabalhamos, desde o mais humilde até aqueles empresários mais parrudos, para contribuir com o caixa do governo, o Tesouro Nacional, que lógico que é muito importante, mas é um excesso, não é? O Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo. Nós precisamos rever isso. Falando em recursos, né? A reoneração dos municípios, assunto também aí em discussão. Isso representa um risco político nesse ano de eleições? Como é que o senhor está vendo essa questão? De maneira alguma. Eu sou daqueles que vivi na pele a questão municipal. Eu fui prefeito de São Paulo por 2 vezes e nas últimas décadas inúmeras responsabilidades foram transferidas para os municípios e não tivemos a mesma transferência de recursos. Então, mais responsabilidade e não vieram os recursos. Então, essa medida do Congresso Nacional, eu acho que foi acertada. Os municípios precisavam disso, precisavam desse fôlego adicional e precisam vir outras medidas para que os municípios recuperem a sua capacidade de investimento. É desproporcional a arrecadação que a União faz diante da arrecadação que os municípios têm. É algo que nas últimas décadas foi sendo desbalanceado e chegou a um número insuportável para os municípios. Falando em municípios, eleições municipais. O senhor estará ao lado de Nunes nessas eleições? O PSD já se manifestou, né? Na pré-campanha já está ao lado dele e na campanha, evidentemente, estaremos também. E acha que ele tem chance de ser reeleito? A gente vê aí um trabalho de articulação política. No entanto, há muitas críticas sobre a gestão Nunes, né? Queria até saber sua análise. Como é que o senhor avalia a gestão Ricardo Nunes? Ele merece uma reeleição? Toda gestão, né, numa cidade como São Paulo, tem as suas falhas. É uma cidade com uma dimensão, com os problemas de um país. Mas o prefeito tem se saído bem na maior parte dos seus desafios, né? Tem feito bastante investimento na cidade, no campo da infraestrutura, no campo social. Os resultados estão aparecendo. Haja vista a própria pesquisa de avaliação do governo, que tem melhorado permanentemente. Então, acha que seria uma boa a reeleição dele para a cidade de São Paulo? Do jeito que está indo para a cidade, vai ser bom a continuidade. Qual é a grande prioridade na discussão da eleição municipal? O senhor que já foi prefeito por 2 vezes, qual é o grande problema? A prioridade numa cidade como São Paulo continua sendo saúde e educação.
Vamos lá, a gente sempre termina o nosso EsferaCast aqui com 3 perguntas bem objetivas. Aquele bate-bola rapidinho, 30 segundos para cada resposta. Qual o grande desafio do Brasil hoje? Retomar a sua capacidade de investimento. O nível de investimento do Brasil, notadamente na infraestrutura, hoje é quase zero. E o Brasil não vai crescer se não retomar esse nível de investimento. Falando em investimento, se o senhor fosse fazer um investimento, qual seria o setor da economia que o senhor investiria? Eu já falei da saúde e educação, que é fundamental, não é? No campo da infraestrutura, estrada, portos, aeroportos, não é? Que permitem o escoamento da produção, né? Valorizam o agronegócio. Eu acho que são 2 pilares fundamentais na infraestrutura e no social. E se fosse o presidente do Brasil, qual seria a sua prioridade? Eu destacaria esses 2 pilares associados à segurança. Segurança é algo que cada vez mais precisa ter a presença do governo federal, dando respaldo às políticas públicas municipais e estaduais, respaldo não interferindo, mas apoiando e integrando. Muito obrigada, Gilberto Kassab, secretário estadual aqui de São Paulo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E assim a gente termina mais um episódio do nosso EsferaCast, recebendo aqui no nosso espaço, no Brasil Hoje, aqui muitas personalidades do meio político para que a gente possa discutir o desenvolvimento do nosso país.